Um bom dia a todos, amados irmãos em Cristo e amigos que me seguem pelo Facebook, pelo YouTube. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Peço a vocês nesta manhã, se puderem, pegar aí a sua Bíblia. Se não puder agora, pode ser depois. Gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em 2 Samuel, capítulo 2. Vou ler aqui do versículo 6 ao versículo 10. 2 Samuel, capítulo 2, versículo de 6 a 9. Depois nós terminamos aqui em outra parte do Novo Testamento, uma pequena mensagem que Deus fala aos nossos corações nesta hora. Assim diz a palavra de Deus, assim está escrito: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir, tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra. Dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. Quem é o seu rei? E quem é o seu ungido? Nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a esse mundo e viveu no meio do seu povo e entregou a sua própria vida para que nós, pecadores, tivéssemos a vida eterna. Esse é o Rei que é exaltado nos céus e na terra e debaixo da terra. A palavra de Deus diz que não há nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Esse é o Rei que será exaltado e nós exaltamos e adoramos, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então a palavra está bem clara aqui. Ele exalta e também abaixa. Aquele que quer ser exaltado será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado na presença do Senhor. Gostaria de ir agora para a carta do apóstolo João, né? Aliás, eu vou para apóstolo João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Assim diz a palavra de Deus. Jesus falando àquela multidão que o acompanhava no seu ministério de 3 anos aqui na terra, até que ele foi elevado aos céus e hoje ele está sentado à direita do Pai e voltará a segunda vez para buscar a sua igreja. Jesus diz, são palavras do Senhor Jesus: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Nós temos a escolha. Nós podemos ressuscitarmos para a vida eterna e podemos ressuscitar para a perdição eterna. Hoje, Deus está nos dando a oportunidade de reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, miseráveis pecadores. Estávamos condenados à morte eterna
O apóstolo Paulo escreve em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que o aceita como Senhor e Salvador e vive de acordo com a sua palavra, esse herdará a vida eterna. Eu quero voltar aqui em Mateus, terminando essa pequena palavra, Mateus agora, capítulo 27. Mateus 27, encerrando aqui a palavra desta manhã. Mateus 27, do versículo 50 ao versículo 56. Assim está escrito: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, guardavam o sepulcro de Jesus, né? Os soldados romanos, os centuriões, né? Os centuriões que com ele guardava a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estava ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Queridos irmãos e amigos, Jesus Cristo, Filho de Deus, aqui diz que quando ele ressuscitou ao terceiro dia com poder e grande glória, os sepulcros se abriram e muitos corpos de santo, Mateus usa aqui a metáfora do sono, que dormiam, os sepulcros se abriram e eles ressuscitaram juntamente com Jesus. Entraram na cidade de Jerusalém e muitos viram aqueles que tinham sido mortos, mas agora ressuscitou, para mostrar, ser testemunha de Jesus Cristo, que Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é quem deu a vida por nós. E aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão. Seremos ressuscitados, seremos transformados e glorificados para a glória de Deus. Por isso, esses 3 textos estão falando da volta gloriosa de Jesus para buscar a sua amada igreja. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão, sairão do sepulcro com um novo corpo, incorruptível, um corpo imortal. Esses viverão para sempre com o Senhor na Nova Jerusalém celestial. Se eu falo para um jovem, para um senhor, para uma senhora que ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, pega a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estuda a palavra de Deus, entrega a sua vida a Cristo. Hoje Ele está te chamando e quer também escrever seu nome no livro da vida. Você, jovem, que está nesse mundão aí, você, senhor e senhora, nós estamos vendo tudo que está acontecendo aí. Está se cumprindo a palavra de Deus, a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Não sabemos o dia nem a hora que Ele vem, por isso precisamos vivermos como se Ele estivesse voltando hoje. Hoje eu deixo essa palavra aqui para você.
principalmente você que ainda não entregou sua vida a Cristo. Hoje é a oportunidade de você entregar a vida a Ele, estudar a sua palavra e aguardar a sua segunda vinda. Que Deus abençoe você que toma essa decisão. Leia esses textos e outros textos da palavra de Deus e confirma na palavra de Deus que a volta do Senhor se aproxima para buscar a sua amada igreja. Mas você precisa estar inscrito no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro, esses serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Hoje é a oportunidade para você que ainda não aceitou Cristo. Os que já aceitaram e vivem de acordo com a palavra de Deus, esses seus nomes estão escritos no livro da vida. Que Deus abençoe você e que você possa tomar essa decisão hoje mesmo, entregando sua vida a Jesus Cristo e aguardando a sua gloriosa vinda. Vou deixar um louvor aqui de um irmão querido, falando sobre o amor de Jesus por nós. Encerrando aqui essa mensagem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Refletindo sobre minha vida, vi quanta coisa errada pratiquei. Foram marcas tão profundas que deixei em muitos corações, então chorei. Com lágrimas nos olhos me desesperei. O fim da minha vida quase provoquei, mas Jesus não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Um bem-aventurado sei que hoje sou. A tristeza deu lugar ao grande amor. A alegria mora agora em meu viver. Nas coisas santas sinto prazer. Com brilho nos meus olhos hoje canto. Toda essa tristeza teve fim, porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador. Porque Ele não deixou de perdoar. Me mostrou que meus pecados levou sobre si. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim. Ele disse: vinde a mim, pecador.
Amém. Ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e suave, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus hoje está falando a você. Você que ainda não entregou sua vida a Ele. Vinde a mim. Todos nós somos pecadores e dependentes da graça e da misericórdia de Deus. Por isso Ele chama: vinde a mim, pecador, e terás a vida eterna. Que Deus abençoe você que toma essa decisão hoje mesmo, entregando sua vida a Cristo e aguardando esse tão glorioso dia.